A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Conforme havia dito, eu já estou quase umas 4 noites aí sem dormir, umas 4 madrugadas, né? Por causa do que Deus tem me mostrado, por causa das visões, das revelações que Deus tem me mostrado. Antes, eu gostaria de deixar um versículo aqui no Salmo 103:13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Aleluia. Amados, se tem alguém que vai ouvir estas revelações, essas visões que Deus me mostrou, e alguma dessas pessoas tem problema no coração, são pessoas impressionáveis, ou são pessoas que não estão preparadas espiritualmente para ouvir, então não precisa ouvir, porque esse relato que eu vou estar passando agora é para pessoas maduras na fé, para pessoas de fé. E é uma coisa muito grave que Deus me mostrou, é uma coisa terrível. E o Espírito Santo de Deus me inquietou para que eu passasse para os irmãos aqui no canal. E antes de Deus me mostrar as coisas que Ele me mostrou e que eu vou estar compartilhando com vocês, foi uma fúria muito grande contra os meus canais no YouTube. Eles foram removidos. Depois, coloquei novamente. E o inimigo não queria que eu compartilhasse essa visão, essa revelação desse evento que vai acontecer, desse cataclisma, de uma coisa muito terrível que vai acontecer sobre a terra. Mas aqui estou eu, porque eu estou fazendo não a vontade do homem, mas a vontade de Deus. E o profeta de Deus, ele não fala só coisas boas, ele não entrega só coisas boas, mas ele entrega aquilo que Deus coloca na boca dele e na boca dela. Amados, eu estava há uns 4 dias atrás, nós estamos aí no mês de julho, no finalzinho já de julho de 2020, E eu estava fazendo minhas orações antes de me deitar, há uns 4 dias atrás, E o Espírito Santo de Deus me inquietando para colocar o canal novamente. E eu pedi minha filha para me ajudar, ela me ajudou a colocar o canal, a fazer o download, que chama, dos vídeos, para o canal não ficar muito vazio. E assim a gente fez. E nesse mesmo dia que a gente fez esses vídeos, aí o Espírito Santo, já estava sentindo que o Espírito Santo queria me mostrar algo, que Deus queria me mostrar algo, mas era uma coisa muito profunda, uma coisa assim, sabe? Eu, ao mesmo tempo que eu sentia aquela paz, eu sentia assim como se fosse dores de parto. Amados, eu vi uma grande taça, uma taça de cristal e de ouro. Ela brilhava tanto que quando eu olhava diretamente para essa taça, ela assim chega a ofuscava, assim, tão grande era a luz. Essa taça, ela descia do céu, era uma taça gigante. E eu vi essa taça, coisa mais linda. Eu falei, meu Deus, que taça linda essa que está descendo do céu. E eu não vi o que tinha dentro da taça, não dava para ver o que tinha dentro da taça. E de repente veio aquela mão gigante, que é a mão de Deus, do céu, e pegava naquela taça, segurava aquela taça. E Deus falava bem assim para mim: observe a minha ira sendo derramada sobre a terra. Observe o que vai acontecer com a terra nesses últimos dias agora, no presente. Então Deus pegava aquela taça e começava a derramar o que estava dentro daquela taça. Ele derramava as pessoas que estavam dentro daquela taça sobre o mar, os mares,
sobre os lagos e sobre os rios, como se fosse uma grande enchente, um tsunami, e aquela taça ia derramando e caíam pessoas de dentro dessa taça de várias idades, homens, mulheres, jovens, crianças, bebês, pessoas de todas as idades caíam dessa taça e essas pessoas iam sendo levadas por essas águas e elas morriam ali naquelas águas. E eu disse, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? E Deus dizia assim, uma grande enchente vai acontecer sobre a terra, muitas cidades serão inundadas. E eu perguntei para Deus, aonde será isso? E o Senhor me mostrou o mapa mundi, o mapa do mundo, porque eu sou professora, né? Eu já lecionei quando eu era mais nova, né? Então eu conheço o mapa mundi, né? E o Senhor me mostrava o mapa mundi, e o Senhor me mostrou a América do Norte, os Estados Unidos, a América Central, onde tem as ilhas, né, em volta do mar, e o Senhor me mostrou parte da Europa e a Amazônia no Brasil. E eu falei, meu Deus, por que o Senhor está me mostrando? Aí o Senhor falou assim, esses serão os lugares que eu vou inundar com as águas. Então, amados, parte desses lugares as águas do mar inundavam, né? O rio Amazonas também ficava muito alagado, muito inundado, e várias pessoas morriam ali. E eu falei, meu Deus, mas por que isso? Por que vai inundar tudo, que vai alagar tudo? E o Senhor falava assim, olha para o céu. Irmãos, quando eu olhei para o céu, eu vi várias bolas de fogo de vários tamanhos. Meteoros, meteoritos, uma bem grandona, gigante. Essa foi a pior de todas, que quando ela caiu no oceano, ela inundou até algumas partes do Brasil onde tem mar. E o Senhor me mostrou que era como se fosse um asteroide, amados. E ele caía e inundava muitas casas que tinha na beira do mar, entrava nas garagens de edifícios que tem na beira-mar. E as pessoas ficavam assim muito em pânico, as pessoas ficavam assim sem, né, assim ficavam totalmente desnorteadas. E eu dizia assim, meu Deus, isso vai acontecer? O Senhor vai. São bolas de fogo que estão vindo contra a terra. E eu disse, Senhor, não tem como parar essas bolas de fogo? E ele disse, não, mas elas vão vir lentamente, não vão vir tudo de uma vez, não. Vão vir um pouco num país, depois no outro. Aí eu disse, até no Brasil? E Deus disse, sim. Tem muitas dessas bolas de fogo que também vão cair em algumas partes do Brasil. Deus não falou aonde, só mostrou assim os lugares onde tinha rios, né, no Brasil, assim, onde tinha lagos, né, mares, oceanos, né, que inundava. E o Senhor disse assim, olha só aonde eu vou inundar. E Deus me mostrou igrejas, aquelas igrejas bonitas, aqueles templos bonitos, né, vários tipos de templos, e a água ia entrando dentro desses templos e subia até acima do altar. E eu falei, meu Deus, essas águas estão subindo até em cima do altar. E o Senhor falou assim, eu vou varrer a imundícia que está em alguns altares de muitas igrejas grandes que já se corromperam com a fama, com a política e com o dinheiro. Irmãos, foi uma coisa assim tremenda, uma destruição tremenda. Depois, eu vi pessoas usando como se fosse uma pulseira nos braços. Alguns usavam também, né, no pé, porque tinham pessoas que não eram deficientes, não tinham braço. Aí eles colocavam no pé essa pulseira, né? Outras estavam como se fosse assim essa pulseira. Deus mostrou que era uma pulseira tipo assim, uma de plástico, alguma coisa assim, quando você vai fazer uma excursão, né? Que aí eles amarram uma pulseirinha para dizer assim, todo mundo que tem essa pulseira dessa cor tal está nessa excursão, tá? É mais ou menos assim,
para os irmãos entenderem. E eu falei, Senhor, por que estão colocando essas coisas nas pessoas? E o Senhor falou assim, esses aí são os sobreviventes, são os que vão sobreviver à catástrofe. Será uma catástrofe muito grande, que vão morrer milhares de pessoas. E essas pessoas que estão usando isso aí são sobreviventes. Eu falei, mas isso já é a marca da besta? Já é o chip, aquelas coisas que eles vão marcar as pessoas? E o Senhor disse, não, minha serva, é só para contar as pessoas na terra, porque milhares vão morrer. É como se fosse, meu amado e minha amada que me ouve, um censo que eles vão fazer em todo mundo, em toda a terra. Amados, isso foi o que Deus me mostrou. Eu tô gravando agora que eu tô um pouco assim mais calma, mas foi terrível. Eu me lembrei, fiquei uns 3 dias me lembrando de tudo que eu vi. Sabe, casa sendo destruída, carros sendo levados, árvores, assim uma coisa terrível. E um outro detalhe que eu quero contar para os irmãos é que nos lugares onde essas bolas de fogo vão cair, não vai ter mais vida, assim, vai ser tudo destruído, não vai poder mais plantar comida, não vai poder mais fazer nada, porque a terra será alagada e será destruída. E nos lugares secos, que essas bolas de fogo vão cair nos lugares secos também, meu amado e minha amada. Nos lugares onde ela cai, Deus me mostrava assim, que os homens jogavam terra e tentavam plantar novamente árvores, tentavam plantar alimentos, e naquele lugar onde essas bolas vão cair, não vai germinar. É como se aquilo ali fosse uma maldição, não vai plantar nada. E para terminar, para essa revelação muito forte que Deus me deu há uns 4 dias atrás, eu quero dizer para vocês que depois Deus disse assim, olha, aí eu olhei, meu amado, minha amada, e eu vi uns irmãos orando. Eu falei assim, mas esses irmãos já são tudo de idade. Tinha umas irmãs da cabeça branca, assim, igual eu, né? De 50 anos para cima. E eu falei, mas são irmãos já de idade. E eu estava no meio deles, no meio desses irmãos também, irmãs. E nós estávamos em pé com as mãos levantadas e orando, clamando e chorando na presença de Deus. Uns riam, outros choravam. E eu falei, meu Deus, o que significa isso? Aí o Espírito Santo, eu ouvi a voz forte de Deus falando assim comigo, vocês são os meus remanescentes desta última hora. Não parem de orar, não parem de clamar, porque os jovens não estão clamando como deveriam clamar, mas vocês devem clamar. Aleluia! Eu estou me emocionando. Peço perdão pelas minhas lágrimas. Então, amados, eu termino de compartilhar para o vídeo não ficar muito grande. E vamos orar. Se você não tem tido força para orar, ore. Porque Deus falou assim que através das nossas orações, dos remanescentes, Deus vai dar livramentos para muitos cristãos e seus familiares. Mas muitos serão dizimados. E você está preparado? Como está a sua vida? Está no altar do Senhor?